Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, organização Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford, o qual tenho a honra de ser o host e também sócio do escritório. Pessoal, como diz o nome Papo de Governo, por que não falar em como fomentar cada vez mais a nossa parte governamental? E aqui, mais uma vez, no estúdio do Rio Grande do Sul, e juntamente comigo, Cláudio Leite Gastal, ou melhor, Gastal, né? Isso, presidente isso. aí da nossa agência de fomento, Badesul. Obrigado, eu sei que o teu tempo é corrido. Obrigado por estar presente conosco aí e por compartilhar um pouco da tua experiência pessoal, profissional, enfim, e do próprio Badesul com a gente. Não, primeiro eu agradeço o convite do Instituto, da Belford, e você, William, de poder participar e divulgar um pouquinho, não só o Badesul, mas também conversar um pouquinho sobre governo e sobre gestão pública, né? Acho que esse é um assunto que sempre está na mente de todas as pessoas pela exigência cada vez maior do cidadão sobre melhores serviços e melhores projetos e serviços do cidadão. Né? E participação, né? A gente vê com o advento da internet, está cada vez mais participativo a sociedade, né? Seja na questão dos prefeitos, né? Da parte legislativa com os deputados, enfim, a gente está cada vez mais acompanhando todos os passos, o que vem acontecendo e o que precisa, daqui a pouco sugerindo, a gente fala em gestão, mas a sociedade já está começando a sugerir cada vez mais, então a gente tem que estar sempre atento. E aí eu te pergunto, hoje como presidente do banco, a gente conhece o Gastal, mas um pouco antes, né? A gente sabe aí mais de 20 anos, né, na área de gestão pública em especial. Conta para nós aí como é que foi essa trajetória até chegar aí no Badesul. Na verdade é uma trajetória um pouco diferente, né? Minha área de formação é a área de informática, tecnologia de informação, e eu desde muito cedo me envolvi com gestão, né? Eu trabalhava num hospital e comecei a implantar gestão pela qualidade, à época, melhoria de processo, redesenho de processo e assim por diante. E me envolvi muito numa iniciativa que existia aqui no Rio Grande do Sul chamada PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Conheço. Ganhamos algumas premiações. Isso. Nós também. Fala muito de governança, né? Governança, gestão, resultado, responsabilidade social, ou seja, você tinha os 7 critérios de avaliação, né? Nível 1, nível 2, ajudava nível 3. Ajuda ainda, né? Muitas empresas para fazerem esse processo de rodar o que a gente chama o PDCA. Com esse envolvimento no PGQP, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer uma liderança aí nacional, que é o Dr. Jorge Gerdau, e trabalhando em alguns projetos com ele, ele me convidou em 2002 para assumir o Movimento Brasil Competitivo, criar o Movimento Brasil Competitivo, que nada mais é que era o PGQP em nível nacional, né? Um movimento para promoção da gestão e da competitividade do país em nível nacional, isso em 2002. E um dos drives fortes que nós tínhamos lá no Movimento Brasil Competitivo, que continua até hoje, é a questão da gestão pública. Se partia do pressuposto que competitividade de um país ele é feito pela competitividade do setor privado e pela competitividade do setor público, ou seja, 30% mais do PIB brasileiro passa pelo setor público através de impostos, né? Se você não tem a melhor eficiência nessa parte do setor público, você acaba prejudicando, atrapalhando o crescimento da economia como um todo. E também todas as temáticas de produtividade. Nisso, no MBC, eu acabei me movendo muito com a gestão pública e acabei tendo a oportunidade de... E isso a nível nacional. Nacional. Tive a nível nacional, então eu tive a oportunidade de atuar em 22 estados, mais de 55 prefeituras, e prefeituras tipo São Paulo a Araripina, Rio Grande ao Rio de Janeiro, Boa Vista no Roraima, Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E quando você fala atuar como? Na verdade, nós o MBC, ele fomentava que o setor público, seja governos do estado, prefeituras e mesmo governo federal, incorporasse ferramentas de gestão. Então, nós construímos propostas de projetos de melhoria de gestão e financiávamos, o setor privado financiava através do movimento a implantação de projetos de gestão no setor público, seja... Eu tive a oportunidade de 22 governos estados, né, para dizer assim, porque mais de 22 governadores eu passei por eles, e mais de 54 prefeituras no Brasil inteiro. Então, eu digo que o MBC me deu uma chance que foi também conhecer o Brasil de sul a norte, leste a oeste, todos os estados. Porque esse serviço era presencial. Sim, na verdade você tinha toda uma atividade de relações institucionais e vender e propor, que não era tanto vender, mas sensibilizar as lideranças políticas para a temática da gestão.
E isso foi desde... Que ano que a gente está falando isso? Nós estamos falando de isso começa em 2004, para ser mais preciso, né? Se você lembrar, eu acho que quem é mais antigo lembra do choque de gestão do Aécio Neves. Foram nós que fizemos. Na época no 2006, foi 2006? 2006 acho que foi, né? 2006. Então nós começamos com isso, vários grandes empresários, Gerdau, Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, Abílio Diniz e tal, se juntaram nessa entidade que existe até hoje e aportavam recursos para que a gente tocasse projetos através de consultorias de melhoria de gestão. E então era arcado por essas empresas, parceiras. Eu fazia um processo tanto de captação junto ao setor privado. E acabava sendo um benefício, duplo benefício para o prefeito. Para o prefeito, para o governador. Para o governo também funcionava. Para dar um exemplo, esse ano estaria completando 60 anos o saudoso Eduardo Campos. Nós atuamos os 8 anos do Eduardo Campos em Pernambuco, nos 8 anos com o Jacques Wagner na Bahia, com o Blairo Maggi no Mato Grosso, Reinaldo Azambuja, ou seja, todos os estados passaram por nós. Então, e o próprio Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, via MBC, a gente ajudou a IEDA, o Rigoto, o próprio Tarso e depois o próprio Sartori, na época do Sartori, que eu comecei a me envolver mais aqui com o Rio Grande do Sul. E como é que era a receptividade, assim, tanto seja a parte municipal ou governamental, porque é algo que foge um pouco, né? A gente está falando de executivo, né? Que quer executar, que é cobrado, enfim, e aí a gente começa a falar de governança, né? de processos. Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na gestão, que é um triângulo, né? Um triângulo, é o Falcone que sempre pregou isso, né? Que é um triângulo onde você tem embaixo, você tem um vértice conhecimento, e no outro método, e em cima o vértice liderança. Ou seja, quando você vai fazer qualquer transformação numa organização, seja ela pública ou privada, você sabe que você tem que ter muito conhecimento agregado. Aqui, vamos pegar, você tem muito conhecimento agregado, mas muitas vezes você não tem um método para fazer com que esse conhecimento se volte para um determinado resultado, né? Métodos de gestão. Mas não adianta nada você ter conhecimento e método se você não tiver a liderança para a transformação. Ou seja, porque é a liderança que vai fazer isso. Essa era, de alguma maneira, a abordagem que nós usávamos no Estado. Ou seja, ou o governador, ou o prefeito, ou o ministro, ou mesmo a presidente, eu tive 4 anos na presidência da República, se comprometiam com o processo de gestão, ou você não avançava. Inclusive, tivemos projetos que mesmo era financiado pelo setor privado, de alguma maneira gratuito pelo governo do Estado, prefeitura, que nós no meio, nós tínhamos modelos de governança, que nós no meio do projeto, pela falta de liderança do prefeito, do governador, nós cancelávamos o projeto, ou seja, por uma questão muito para ir para algum outro lugar. De entendimento e de nível de comprometimento. Então e por consequência, esse movimento, essa experiência que tu acabou tendo em vários governos, enfim, acabou te levando para a Secretaria de Planejamento e Governança, acredito. Porque sim, tu já tinha uma bagagem imensa. Na verdade, primeiro tem 2 questões que fizeram eu me envolver com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Uma, que eu, de alguma maneira, sempre conheci o governador Eduardo Leite de Pelotas. Então, quando eu conheci ele lá, nós conhecemos, eu estava no MBC e ele ganhou a prefeitura para ser prefeito e ele me convidou para fazer a transição dele. Que eu já fazia a transição, eu já estava atuando em várias prefeituras. Sim. E aí eu fiz a transição para ele em Pelotas, aí acabou que ele me convidou para ser secretário, eu não topei, não era algum momento, eu tinha muita coisa para fazer no MBC ainda. E depois, aí a vida vai, em 2018, o Eduardo me convida para fazer o plano de governo dele, com a experiência que tinha do MBC. Nós fizemos uns chamados seminários rumos, né? Aí ele ganha a eleição e me chama para fazer a transição do governo Sartori para ele. E eu já tinha ajudado a transição do Tarso para o Sartori, a convite do Sartori, do secretário Búrigo e dos empresários aqui do Rio Grande do Sul. Então, acabei que eu fiz uma transição de um governo que eu conhecia para um governo que eu também estava, de alguma maneira, montando. Então, isso, de alguma maneira, acelerou o processo, foi muito tranquilo. E aí, no final das contas, no final da transição lá, o governador convidou e eu achei por bem, já estava um pouco cansado de avião e de hotel e de para cima e para baixo. Resolvi assumir a secretaria no primeiro momento, a Secretaria de Governança, Gestão Estratégica, que seria a Secretaria de Governo, e depois acumulei também a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Administração, que ficou então a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que fazia toda
a coordenação do governo e o monitoramento dos projetos. Isso aí a gente está falando de 19 a 22. 19, para ser mais preciso, 19 a janeiro de 23. Sim. E no fim já acabou alçando voos junto ao Badesul. Na verdade, não sei se foi o mesmo período. Na verdade, quando chegou o final do primeiro mandato, o governador, de alguma maneira, queria fazer algumas alterações de equipe, me perguntou onde eu gostaria de atuar, e por uma questão muito de curiosidade, também de uma certa inquietação, porque o Badesul, quando eu era secretário de Planejamento, Governança e Gestão, num primeiro momento eu era do grupo muito favorável em fechar o Badesul. Né? Por quê? Porque nós não pagávamos salário, nós não tínhamos salário, aquela coisa toda de 50 meses em atraso, então você buscava fazer dinheiro com tudo que tinha. E vender a carteira do Badesul para o BRDE ou para outro seria uma alternativa de você fazer algum caixa. E hoje assumo que teria sido um grande equívoco, né? A partir desse conhecimento, no final do primeiro governo do Eduardo, a gente conversa, ele me coloca algumas alternativas e eu escolho o Badesul. Por uma questão, nem conhecia muito o Badesul, tinha estado algumas vezes, mas no sentido também de dizer o seguinte, ou a gente faz com que ele mostre resultado ou a gente fecha, né? Também não estou brincando. E se está aberto porque... Não, eu acho que teria sido um grande erro ter feito qualquer coisa Mas porque... isso convenhamos, isso serve para qualquer iniciativa pública, né? Ela tem que ser sustentável, né? Então... E é interessante, eu tenho feito uma peregrinação que o Badesul não é um banco, ele é uma agência de fomento, e como tal, ele tem que se comportar. Então, ele tem o fomento ao desenvolvimento através do crédito. Que daí isso que eu ia te perguntar, né? Qual que é a principal missão de Badesul, assim, hoje em especial, né? No Estado, provavelmente. A nossa grande missão é ser uma agência que seja indispensável ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa missão, escrita pelo nosso projeto de planejamento estratégico, que nós nos tornemos indispensáveis para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Porque você não tem como pensar em desenvolvimento de uma região, de uma cidade ou de um estado sem você ter a capacidade de gerar crédito e colocar crédito na praça com condições razoáveis, condições acessíveis para que o empreendedor possa fazer a realização do seu sonho, que é empreender, crescer, se desenvolver e assim por diante. E referente a gente está num estado muito peculiar, né? Porque a gente passou aí pelas enchentes, né? Então, tivemos pandemia, depois as enchentes. Quando o gaúcho, digamos, estava se recuperando, assim como o resto do Brasil, veio as enchentes, a gente foi atingido em cheio. E hoje, assolados aí pelas essas ondas de calor, né, que a gente já está sentindo que a nossa agricultura vai se prejudicar. Como que o Badesul contribuiu com as enchentes? Ele foi uma agência de fomento que conseguiu colaborar. E como que você vê agora com as chuvas, com a parte dessas ondas de calor aí que a gente talvez vai ser prejudicado também? Primeira coisa, eu acho que nós temos que nos dar consciência, né, de que nós estamos vivendo um processo de mudanças climáticas muito diferentes e muito difíceis, né, que vai impactar já está impactando a realidade global e com isso impacta também toda a forma como a sociedade se vê, o ser humano vive e convive, porque você tem outras condições, ou seja, você tinha pesquisas de varietais que daqui a pouco eram para um lugar mais seco e daqui a pouco nesse lugar já está mais chovendo, esse lugar que era mais úmido está mais seco, ou seja, você vai ter que ter toda uma readaptação da maneira como o ser humano, né, inclusive na questão ambiental de proteção. O que nós passamos no ano passado, né, das enchentes, é algo, vamos dizer assim, aquilo que era uma ocorrência anunciada, né? Porque a gente sabe que vai ocorrer, a gente muitas vezes duvida do que a natureza pode fazer, do que a transformação do climática pode acontecer. Claro que foi muito dura, ou seja, foi um impacto muito grande no Rio Grande do Sul, em regiões muito mais fortes, a variação dos impactos foram muito grandes, mas você teve uma cobertura no sentido de emergência e calamidade de mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. A gente vê que é uma demanda muito superior ao que vocês viram, todo mundo vinha enfrentando. Como que a gente se posicionou naquilo? Primeiro momento foi se posicionar cuidar dos nossos, né? No sentido de
acionar o plano de contingência para a nossa equipe, ou seja, a nossa equipe ficar bem atendida, conseguir aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam alguma coisa, tanto os funcionários do Badesul como os terceirizados, você cuidar primeiro dos nossos, ou seja, fazer com que eles estejam bem, estejam seguros, estejam com condições para poder A estratégia avançar. aquela do avião, né? Primeiro coloca a máscara e depois vai. Então, nós primeiro colocamos a máscara, o Badesul tocou, ficamos um dia, 2 dias somente sem operação por causa da luz, colocamos um gerador elétrico, voltamos a funcionar. A partir daí, começamos assim a tomar as decisões. Primeira decisão... Dois dias somente sem... Somente 2 dias ficamos sem vamos dizer assim, sem operação. É uma agilidade enorme, né? Sim. Nós aqui da iniciativa privada ficamos 3 meses e muitas empresas aí até hoje com dificuldade de... Não, nós tivemos, claro que a gente teve uma... Claro, não foram atingidos diretamente Não também. foram atingidos diretamente, mas nós tivemos vários funcionários que foram atingidos diretamente, pessoas que perderam tudo, sua casa, seu apartamento, saíram de barcos de apartamento, né? Então essa foi a primeira questão, primeira fase, cuidar dos nossos, dar as condições necessárias para que eles tenham segurança e tranquilidade de cuidar das coisas deles e dos seus, né? E a partir dali começamos a atividade. Primeira questão foi um grande standstill, ou seja, um grande cancelamento das cobranças durante 1 ano para todas as operações do Badesul. Porque não adianta você achar que o empreendedor vai continuar a conseguir viver vindo boleto todo dia, né? Então nós fizemos... Sem ter receita. Sem ter receita. Nós fizemos um grande standstill, na verdade foram todas as agências, todo o sistema financeiro fez isso de alguma forma, para dar aquela oxigênio para o empresário. E depois começar a buscar as linhas alternativas. Aí nós tivemos as linhas do BNDES, que foram fundamentais com juros baixos, facilitados. Tivemos também os aportes do Estado, um aporte do Estado do Rio Grande do Sul, do governo ao Badesul, uma coisa que não acontecia há muitos e muitos anos, ou seja, colocou recursos como aporte de capital no Badesul, que permitiu nós criarmos linhas de acessíveis para o empreendedor. Acionamos também os parceiros como o Ministério do Turismo, o Fundo de Turismo, o Fungetur, para que abrisse uma linha emergencial, FINEP, ou seja, criar um rol, criar um cardápio de alternativas que permitisse oferecer para esse empresário que estava... E venceu a demanda? Não, eu digo assim William, digo que a demanda precisava muito mais, ou seja, eu digo que a gente... E claro que se for ver, seria infinita se a gente for pensar, né? Mas aí entra um pouco da perversidade de que você acaba, não é todos que acessam, ou seja... Mas nós fizemos assim, uma das coisas muito importantes que nós conseguimos bater alguns recordes no Badesul, né? Nós tivemos aí, neste ano, 970 milhões de contratado, né? E nós tivemos 750 liberado, né? Isso fazendo um comparativo... Comparativo, ano passado nós tivemos, foi 700 milhões para 900, crescemos para 950, e do outro foi 500 para 700, ou seja, mais ou menos 50% a mais sempre. E também isso fez com que a gente, uma tragédia como essa nos fez crescer, né? Nos crescer e melhorar a eficiência. Porque forçou, né, o Badesul a se movimentar e se utilizar e procurar uma rede de apoio para que desse vazão na demanda, né? Coisas que talvez nos outros anos não era necessário, esse ano foi e vocês já o que eu vejo, assim, a nossa equipe trabalhou muito, ou seja, nós tivemos aí, por exemplo, em área de análise de crédito, nunca antes tinha tido tamanha demanda de projetos que entraram, ou seja, de pessoal ter que fazer dia inteiro, hora extra e tal, para conseguir dar vencimento, para permitir a saída, né, ao próprio atendimento, a demanda. E fora também que nós tivemos aí toda a equipe, né, porque acaba que a gente acha que o crédito é só análise do crédito e liberação, não, você tem toda uma estrutura que tem que funcionar ali por baixo, né, de atividade meio, infra e tal, que deve dar esse suporte. Então toda a equipe do Badesul se juntou para fazer frente a essa tragédia, né. E hoje, quais são os desafios? Assim, acredito que passamos por uma situação, né, muito adversa, mas os desafios eles seguem para todos, né? Como que o Badesul está vendo esse 2025 e que desafio você acredita que vocês vão ter para o ano aí para concluir o ano com sucesso? Afinal, a gente vem, né, vocês vêm de um crescimento,
acredito que gera uma expectativa agora, né, em torno do Badesul. Como que vocês estão vendo esse ano? A gente está com muito pé no chão, porque a gente sabe que foi uma outlier, né? Foi uma ponto fora da curva esse desempenho em 2024 devido à enchente, né? Então tem algumas coisas que nós estamos olhando com muito cuidado. Primeiro, o standstill, que foi a suspensão da cobrança de 12 meses, vence agora em maio. Então nós queremos observar muito bem como é que vai se comportar a inadimplência. Nos parece que tende a se comportar de maneira adequada dentro dos parâmetros. Segundo, não dá para também tirar a visão macro ambiente que nós estamos inseridos de Brasil, né? Nós temos aí uma taxa Selic que está a 13,5, vai a 14,5, provavelmente vai a 15, né? Então isso torna o recurso extremamente caro, né? Ou seja, o nosso grande funding é BNDES, e BNDES basicamente é Selic, né? Então, Selic mais alguma. Então, isso a gente sabe que também vai impactar. Mas, por outro lado, a gente sabe que o empreendedor, o animal empreendedor, né, o bicho empresário, ele toma o risco e vai. Então, eu acho que a gente também tem uma perspectiva de fazer um crescimento neste ano de 2025, ao redor de 10%, 20% do que era a meta do ano passado, não o que foi realizado, porque senão eu estaria com uma distorção, uma discrepância. Então, eu digo assim, dos 570, coisa que foi liberado em 2023, provavelmente a gente vai 620, 630 no ano de 2025. E como que o Badesul se relaciona com as outras entidades? Assim, você cita muito o BNDES, citou alguns exemplos ali na situação das enchentes, né, que recorreram e trouxeram algumas linhas ou até mesmo aportes. Né? Como é que se relaciona? O importante é que o sistema financeiro nacional ele tem vários atores, né? E nós, indiscutivelmente, nós temos a grande parceria com o BNDES, que é o grande limite que nós temos, que é ao redor de 600 milhões, é com o BNDES para aporte. Mas nós temos uma grande parceria com a FINEP, que é o Fundo de Investimento em Projetos de Pesquisa e Inovação, que abriu uma linha que foi muito agressiva e agora nós devemos ter aí ao redor de 40, 50 milhões de amortização que vai poder botar no mercado de novo para projetos de inovação. Temos a linha do Fungetur, que é para empreendimentos, que o Ministério do Turismo, empreendimentos na área do turismo, então, e próprio agora o Badesul neste ano que passou foi a primeira vez que trabalhou com recursos internacionais. Nós temos recursos aportados da CAF, da Comunidade de Fomento, que está chegando agora, e nós também tivemos do Fomplata. Então foram as duas captações internacionais a primeira vez no Badesul. Estamos discutindo também por outras frentes, uma com o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimentos, tentar buscar um aporte de 200 milhões de dólares, ou também estamos discutindo com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, também 200 milhões de dólares. Vai ser um ou outro que a gente pegue vai fazer força para pegar, ou seja, não é algo certo, mas nós estamos trabalhando muito com o governo do estado, com a Secretaria de Fazenda, porque nós somos 99% público, então basicamente a estratégia do governo, do estado é que dá a nossa estratégia, conjunto. Então nós dependemos muito da estratégia do governo, da recuperação, da questões de crédito, financiamento, para nos dar o aval para que a gente possa lançar mão de um empréstimo de 200 milhões de dólares. E aí 200 milhões de dólares nós estamos falando aí 1 bilhão e 200 já daria algum fôlego. Daria um fôlego e também você pega o meu PL é 1 bilhão, né? Se você já aumenta 1 bilhão de funding, ele dá um salto bastante grande em termos também de patrulha de referência. E sempre buscando as taxas mais competitivas? Sim, sim. Isso é que nos atrai. Porque o Estado está machucado ainda, né? O empresário ele está, né? Precisa fôlego, mas ao mesmo tempo, é que você comentou, é uma raça... A crise é longa, ela não, eu digo o seguinte, ainda não acabou, ela vai por muito tempo ainda, pelas necessidades de reconstrução e necessidade também de recuperação das empresas. Ela é longa, ela não é curta, não terminou. Terminou a enchente, baixou e tal, mas os impactos delas nós vamos sentir ainda por muitos anos. Muita gente alavancada, o empresário repôs, né, estoque, enfim, as próprias prefeituras, né, cada vez mais se alavancando. E elas vão ter que se preparar para essa nova realidade da questão da mudança climática. Essa é
Também. Nós abrimos uma linha especial. A parte especial. das provisões vão ser olhadas com um carinho diferente. Né? Nós abrimos uma linha, nós temos o chamado Badesul Cidades, que é com recursos próprios, que a gente empresta para municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, se você pegar, mais de 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul ou tiveram ou têm projetos financiados pelo Badesul. O Badesul é considerado a agência amiga, amiga dos municípios, né? E hoje nós abrimos uma linha chamada Badesul Cidades Resilientes, cidades que se baseiam na questão de estimular projetos de soluções baseadas na natureza, de contenção, de diminuição de consumo energético, de questão de própria menos cinza e mais verde, né? Então, quem lança a mão do uma projeto... Uma pegada mais ESG, mais sustentável. E não estamos dizendo que não vai construir o seu prédio, mas daqui a pouco, quando você pegar financiamento para construir um centro administrativo, se você colocar uma solução baseada na natureza, de teto verde e assim por diante, você vai ter juros menores por estar usando essa solução. Muito bacana. E referente aos produtos, pensando já um pouco, olhando para o futuro agora, pensam em mais produtos, como é que está vendo o projeto? Não estou falando agora só de 2025, né? Sim, nós temos uma das coisas que nós temos no nosso planejamento estratégico, que é uma lacuna que o Badesul, e aí como agência de fomento tem que fazer, é o microcrédito. Não tem quem atue no microcrédito no Rio Grande do Sul, então nós queremos fazer um piloto esse ano no microcrédito, que é aquele cheque de R$1.000, R$2.000, R$3.000, que é aquela pequeno empreendimento informal ou MEI que ele quer, porque isso é importante. Porque aí entra um fator da agência de fomento com seu papel de desenvolvimento social para o Rio Grande do Sul. Dentro dos outros produtos, nós lançamos agora, nós temos uma parceria com a RS Garante, que é um fundo garantidor, nós já tínhamos uma esteira com eles de até R$200.000, então estamos discutindo um aumento para até R$400.000 para micro e pequenas empresas. Também criamos uma esteira mais automatizada nessa faixa também de 200 e 400 mil. Nós temos uma carteira muito grande de micro, pequenas e médias empresas. Nós não somos uma agência de crédito de grandes empresas, muito mais são médias para pequenas, né? E que dá muita capilaridade, por isso que nossa carteira não tem tanta concentração. Então, Então, claro que de produtos também, eu posso colocar uma coisa, que de produtos também depende muito do que o fundo que você pega. Por exemplo, esse do BID, se nós pegarmos esses $200 milhões, ele já está lá colocado, que é para empreendimentos e para o setor privado impactado, para municípios impactados, ou seja, tem toda uma linha para a reconstrução do Estado. Então, você constrói com quem é o financiador, quais as linhas que você vai lançar. E hoje, para acessar o Badesul, vocês buscam estar presente, seja na esfera virtual, seja nos eventos? O Badesul ele tem uma característica, ele é central, ele é só em Porto Alegre, ele não tem varejo, ele não tem a barriga no balcão, que eu chamo. Mas para isso a gente não usa... tem as agências. As agências, Por isso que a gente faz muita parcerias, ou seja, hoje a gente tem uma parceria com a Sicredi vende produtos do Badesul, né? Realiza, como nós ficamos como segundo piso, produtos do Badesul. A própria RS Garante também, queremos ampliar essas parcerias, porque o Badesul não é uma agência que tem que se tornar enorme de pessoal, ela tem que ser enxuta e ágil. E isso, indiscutivelmente, com as tecnologias, né, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, você não precisa estar presente. Hoje uma pessoa pode abrir todo um projeto, acessar o crédito do Badesul, receber o crédito, sem ter pisado nunca no Badesul, só através do seu site, assim por diante. Temos que evoluir muito na questão da transformação digital do Badesul. É algo que não foi olhado com atenção nos últimos anos, e essa é uma atenção que nós queremos dar um olhar muito atento à transformação digital, que isso está acontecendo em todas as agentes financeiros. E por isso que vocês acabam também ficando mais presentes, seja em feiras, em projetos, feiras, que ali eventos, eu consigo acessar. Ali o prefeito. Basicamente, a gente atua muito em eventos e feiras dos municípios, né, da FAMURS, onde reúne municípios, a Expo Direto, que agora começa, a Expo Inter, né, e a própria Mercopar. São basicamente esses eventos que a gente participa com o stand, com isso, com aquilo. O restante é o boca a boca, é a indicação, é a procura ativa, é a procura também passiva, que muita gente que vira cliente do Badesul não deixa de ser cliente, então você tem clientes de longa data com N operações no Badesul. Sim, vai fazendo cross-selling de novas soluções. Isso. A gente está caminhando para o final, Cláudio Gastal, e aí que te pergunto como que alguém
que antes de fora do Badesul, de fora da instituição, chegou a cogitar, né, conforme a honestidade aqui, né, e sinceridade de sempre. Não, os funcionários do Badesul, na primeira reunião, eu disse isso para eles. Então ninguém sabe alguém que entende e domina a governança aí, viajou o Brasil inteiro e isso foi te forjando cada vez mais a saber, né, o quanto que as empresas têm que ser, as instituições têm que ser sustentáveis, né? Você tinha uma percepção e acredito que você, como você acabou de comentar, entrou com essa percepção. E como que você vê o Badesul, ou como que você deseja ver o Badesul daqui 5, 10 anos, né? Independente se tiver sob sua gestão ou não? Eu vejo assim que a grande transformação que o Badesul tem que passar é ele ser cada vez mais reconhecido como um agente do próprio governo. É uma crítica que eu faço até a mim, quando eu fui secretário, do quanto eu, como secretário de Planejamento, Governança e Gestão, na centralidade do governo, desconhecia do Badesul e não via o Badesul como uma ferramenta para a política pública. Tive há pouco tempo com um secretário, né, do centro de governo agora nessa gestão, e disse para ele, olha, nós temos que fazer um dia fazer uma discussão, porque o governo ele utiliza muito mal a sua agência de fomento. Ele deveria utilizar melhor. Mas não é um problema só do governo. O Badesul também, ele há muito tempo ficou ensimesmado, não se comunicou com o governo. E uma das coisas que nós fizemos nesses últimos anos, esse período, é começar a ir visitar, inclusive secretários, isso e aquilo, mostrando o Badesul e o pessoal entendendo o que é o Badesul, como entidades empresariais e assim por diante. Então, há um desconhecimento do que é o Badesul e do que ele faz, né? Então, eu acredito assim, isso me coloca numa perspectiva, um legado que se quer deixar, é que ele efetivamente se torne um imprescindível para o governo do Estado por perceber o quanto ele pode agregar nas políticas públicas como agência de financiamento, agência de fomento. Porque eu, como secretário, lá olhava muitas vezes, se eu tivesse essa visão, provavelmente teria me facilitado algumas coisas se eu tivesse esse instrumento próximo de mim, sabendo disso. Então é uma autocrítica, né? E é uma mudança eu digo assim, uma mudança de opinião. Eu tenho para mim, como o Pascal diz, né, eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Então eu digo assim, hoje eu acho que nós temos que fazer com que o Badesul esteja mais colado, integrado com o governo para que ele efetivamente seja um agente de políticas públicas. Gastal, muito obrigado aí, muito enriquecedor, conforme você comentou. Eu também acredito que o Badesul cada vez mais tem que se vender de forma institucional para que a população, que a sociedade entenda e assim se usufrua, né? E em especial para o seu próprio governo, para que possa usar no máximo o seu potencial, porque daí todos ganham com isso, né? Em especial, né, a sociedade. Então, te agradeço o teu tempo por esclarecer, por elucidar essas questões, que não é comum a gente te escutar abordando toda essa trajetória, né? Então, ficamos aí até um próximo contato, quem sabe uma próxima visita, contando como é que foi essas evoluções. Com certeza. Né? E você é um cara muito dinâmico, né? Então sempre vai enriquecer aqui o nosso programa. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço a todos e podem contar comigo, estou sempre disponível, né? E gosto muito de conversar e falar e debater. Obrigado, pessoal. Até um próximo Papo de Governo e até mais.